Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e vamos para mais um resumo do Monday Night Raw, dessa vez o Monday Night Raw do dia 14 de julho de 2025. Um Raw que a gente achava que a WWE fosse jogar para a tabela, mas que trouxe muitas surpresas e foi um show muito legal. Então se você quiser saber tudo o que aconteceu no Monday Night Raw dessa última segunda-feira, assiste esse vídeo do começo ao fim para que você possa ficar antenado antes do SummerSlam, que vai acontecer daqui a 2 semanas. E também não deixe de nos ajudar deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, deixando seu hype e maratonando os nossos vídeos para que o YouTube continue a nos divulgar e a gente consiga chegar à nossa meta de 6.000 inscritos até o SummerSlam, beleza? Bom, o Monday Night Raw dessa semana começou com a Naomi, nossa nova campeã mundial da WWE, vindo para o ringue com esse cinturão lindo, maravilhoso que a gente tem, e falando que ela não sente, que ela sentiu que o pessoal não estava sentindo o glow, né, anteriormente, mas que agora o público estava sentindo ela de verdade. Isso foi uma resposta ao público falando que ela merecia e tudo mais, mas ela cortou o público, assim, se manteve como uma vilã durante o tempo todo, que foi muito legal. Ela afirmou que todo mundo achava que ela faria o cash-in na Tiffany Stratton, mas ela alertou que ninguém saberia o seu próximo passo e que por isso ela estava ali agora no ringue como a nova campeã mundial feminina. E que ela estava cansada das palhaçadas do SmackDown, que ela superou a Bianca Belair, que ela não quer mais saber da Jade Cargill e que a Jade Cargill e a Bianca viam ela como uma terceira roda, como uma amiga, mas que agora ela estava no topo, ela estava com a vantagem, né? E aí ela reconheceu que a Jade Cargill pode ter vencido no Evolution, mas quem fez a história foi a Naomi e finaliza falando para todas as mulheres do Monday Night Raw que elas devem proceder com cuidado. E aí, aqui chama atenção porque parece que a Naomi enterrou, né, a storyline dela com a Jade Cargill. Porém, no show do final do ano, Crown Jewel, o Crown Jewel ele tem aquele campeonato, aquele cinturão que é disputado entre as campeãs. Então, se a Jade Cargill ganhar da Tiffany Stratton no SummerSlam, a gente ainda pode ter Naomi e Jade Cargill, dessa vez pelo cinturão Crown Jewel. Então essa história ainda não terminou, ainda pode rolar muita coisa aí. Mas é claro que depois disso veio a Mami, né, obviamente, falando que ela não é cautelosa, ela é imprudente, que ela estava furiosa, que ela tinha dois objetivos na luta no Evolution, que era derrotar finalmente a Io Sky e ganhar o título dela de volta, e a Naomi atrapalhou esses dois objetivos, por isso que ela estava colocando o nome da Naomi na sua lista, né? Que isso, Chris Jericho agora, The List of Mami, né? Porque tinha aquela The List of Jericho, né? Que ele botava o pessoal na lista, agora parece que a Mami também tem a sua lista. Mas depois disso veio a Io Sky falou que ela que a Rhea Ripley, com todo respeito, tem que voltar para o final da fila, porque a Io era a campeã, então ela merece uma luta pelo título. A Naomi responde dizendo que não entendeu nada do que a Io Sky falou, por causa do seu sotaque carregado, e diz para as duas lutadoras levarem suas bundas cheias de direito e de achismos para o final da fila, porque afinal de contas tem outras lutadoras que merecem o espaço. Mas aí o Adam Pearce veio para o ringue e falou que era muito justo resolver isso, que estava na hora de levar ainda mais o sarrafo da luta livre feminina e disse que no SummerSlam nós teríamos uma luta de ameaça tripla, Naomi, Rhea Ripley e Io Sky. Então a luta foi confirmada para o SummerSlam e com certeza vai ser um lutão, mas cara, que foto sensacional da Naomi com seu campeonato, né? Realmente ela casa muito bem com esse cinturão. Depois disso nós tivemos um segmento cheio de hilaridades no backstage do Judgment Day, né? O Dominic falando que está preocupado com o AJ Styles perseguindo ele, o Finn Balor falando para ele esquecer e considerar a Roxanne Perez e a Raquel Rodrigues, que se mantiveram campeãs no Evolution. Ele sugere então para o Dominic acompanhar a Roxanne e a Raquel no ringue, dizendo que que o grupo precisava fazer de tudo para manter o cinturão no Judgment Day até a Liv Morgan voltar, e falando para o Dominic fazer isso pela Liv. E aí ele chega e fala, tá bom, pela Liv e tal. E o Finn Balor olha para a foto da Liv Morgan, apenas dá um sorriso sarcástico, dizendo que é pela Liv. Maquinações maquiavélicas do Finn Balor nessa história. Tá muito interessante ver até onde isso vai seguir. A primeira luta da noite foi uma luta das Kabuki Warriors contra a Raquel Rodrigues e a Roxanne Perez. Foi uma bela luta dessas duplas, né? Elas voaram para tudo que é lado, as Kabuki Warriors, principalmente Kairi Sane indo muito alto. E foi uma luta bem legal. A Roxanne foi o boi de piranha da luta, né? Apanhou a luta toda. A Raquel Rodrigues vindo na violência e na força.
No final da luta, a Asuka estava estraçalhando a Roxane no ringue, aplicou vários chutes e um German suplex, e o Dominic, que já tinha subido no apron algumas vezes, subiu de novo para chamar a atenção do juiz. A Asuka acerta ele com um backhand, a Roxy acerta um rolamento da morte na Asuka e a Raquel usa o pé para empurrar a Roxane e fazer a alavanca para facilitar o pin, e o juiz não viu. Então, vitória da Raquel Rodrigues e da Roxane Perez, uma luta de 10 minutos, que eu dou 3 estrelas. Pô, foi uma boa luta de TV que teve o mesmo final da luta do Solo Sikoa com o Jimmy Uso, sendo que nessa luta do Saturday Night Main Event, quem fez o pé para fazer a alavanca foi o Tala Tonga. E muita gente se lembrou no Saturday Night Main Event que quem utilizava muito esse artifício eram os Usos, quando eles eram campeões. Então, está começando a ser utilizado esse artifício aí agora. Depois disso, tivemos uma entrevista da Jackie Redman com o Paul Heyman nos bastidores, onde ela perguntou sobre o Seth Rollins, ele não deu informações sobre o Seth, apenas falou que a saúde do Seth Rollins não era uma preocupação porque ele tinha até junho de 2026 para usar a maleta. E é verdade, a maleta do Money in the Bank é uma maleta que pode ser utilizada por até um ano. Então, mesmo que ele tenha estourado o joelho, ele de repente consegue se recuperar a tempo de usar a maleta até o ano que vem. Tá? E ele também diz que o Bron Breakker vai ser o próximo campeão mundial ao correr a Gauntlet essa noite, lembrando que uma das lutas da noite era uma luta de Gauntlet entre o Bron Breakker, o Penta, o LA Knight, o CM Punk e o Jey Uso. Tá? Então seria muito interessante pra gente, e a gente veria isso depois no show. Depois teve uma discussão da Lyra Valkyria com a Bayley nos bastidores, porque elas iriam ter uma luta de 2 de 3 quedas pelo posto desafiante número 1 ao campeonato intercontinental da Becky Lynch. E esse tipo de luta, ele é bem interessante, porque é um tipo de luta onde você, para cada queda, seja pinfall, submissão, desclassificação ou count-out, você ganha 1 ponto. E você ganha a luta quando você chega a 2 pontos, daí 2 de 3 quedas, né? Então elas discutiram um pouco sobre essa situação, uma reclamando da outra por ser egoísta, por querer o título e não sei o quê. E depois disso nós tivemos a luta das duas. Foi uma bela luta, deu bastante tempo, foram 3 segmentos no total que a luta teve. No primeiro segmento, a Bayley fez o pinfall e aí o show foi pro comercial. No segundo segmento, a Lyra Valkyria conseguiu o pinfall e foi pro comercial, sendo que nos 2 segmentos, nos 2 pinfalls, foram por rolamento para desespero de todo mundo que já estava de saco cheio de ver essas lutas pelo Campeonato Intercontinental terminando em rolamentos. Só que no final, depois de muitos saltos da Lyra, da Becky Lynch tentar, da Bayley na verdade, tentar o Bayley to Belly sem conseguir, sem sucesso, a Lyra Valkyria conseguiu pegar a Bayley e aplicar um Nightwing para a vitória. Tá? Então, pela primeira vez em muito tempo nessa divisão aí do Campeonato Intercontinental, nós tivemos uma vitória com um finalizador, que foi o Nightwing da Lyra. Então, uma vitória definitiva da Lyra sobre a Bayley. É uma luta de 20 minutos que eu dou 3 estrelas e 75, 3 estrelas e 3 quartos. E foi muito interessante ver a Lyra vencendo. E depois a Becky Lynch veio para o ringue para poder esfregar o título na cara da Lyra. Vamos ver como é que vai ficar essa história daqui para frente. As duas agora vão se enfrentar no SummerSlam, mas eu acho que no final das contas a Bayley vai acabar interferindo nessa luta aí. Depois disso, nós tivemos uma entrevista da Jackie Redman com a Stephanie Vacan nos bastidores, ela respondendo em português, em espanhol e em inglês. E aí a Chelsea Green ela veio e atrapalhou, deu uma sacaneada, falou que Stephanie Vacan significa perdedora em espanhol, enquanto que Chelsea Green significa vencedora em canadense, como se existisse o idioma canadense. Enfim, a Stephanie Vacan se mostra disposta a lutar ali mesmo com a Chelsea Green, mas a Chelsea se recusa dizendo que ela vai enfrentar uma Hall of Famer, porque havia sido marcada uma luta entre a Nikki Bella e a Chelsea Green mais para frente no show. Né? Então a Chelsea terminou falando que a Stephanie poderia olhar, mas não poderia tocar na Chelsea Green. E aí, depois disso, nós tivemos um segmento do Karrion Kross, né, esculhambando com o Sami Zayn, falando que os vilões favoritos estavam ali para salvar o dia, falando que o Sami Zayn estava machucado, mas ele pergunta para a Scarlett se isso era verdade, a Scarlett fala que o Sami Zayn era um mentiroso, e aí o Karrion Kross fala que o Sami Zayn caiu de cara no chão, que ele não gostou do ultimato que o Karrion Kross deu para ele, por isso que o Sami desmoronou, e ele finaliza dizendo que espera que o Sami Zayn fique em casa até voltar e estar pronto para admitir que o Karrion Kross estava certo o tempo todo. Então, eles continuam com essa história do Karrion Kross com o Sami Zayn. Vamos ver que fim que vai dar isso.
mas é interessante porque essa storyline acaba desviando um pouquinho o Sami do objetivo de ser campeão mundial. Vamos ver como é que vai continuar isso. Depois nós tivemos a terceira luta da noite, da Chelsea Green contra a Nikki Bella, e eu vou falar para vocês que não foi uma luta boa não. Apesar da Nikki Bella, durante os 4 primeiros minutos, ela ter tido até alguns bons movimentos, com alguma fluidez, incluindo um disaster kick muito interessante, onde ela utilizou a segunda corda para um springboard, no final da luta, ela teve uma dificuldade extrema para levantar a Chelsea Green para aplicar o Hack Attack 2.0. Ela simplesmente não conseguiu levantar a Chelsea Green. E o Hack Attack 2.0, ela precisa levantar a adversária nas costas com o adversário olhando para cima, né, da arena. E ela simplesmente não conseguiu levantar a Chelsea. E aí ela desistiu e a Chelsea virou e a Nikki Bella levantou a Chelsea com a barriga para baixo, como se fosse na posição de um F5. E aí aplicou como se fosse um F5 modificado, porque ela girou para aplicar um cutter. Então a gente pode até chamar esse golpe de um Hack Attack 3.0. Se a Nikki Bella não conseguir levantar as lutadoras nas costas, ela pode botar dessa forma e servir como se fosse um Hack Attack 3.0. De qualquer forma, foi uma vitória numa luta de 6 minutos, com que eu dou 2 estrelas e 25, 2 estrelas e um quarto. Foi uma luta mediana para ruim, mas assim, eu não vou criticar tanto a Nikki Bella porque ela tá voltando pro ringue agora depois de 7 anos. Então tem aquela coisa de ring rush, né, ferrugem, né, a pessoa tá meio enferrujada, né, e a Nikki Bella ela vai precisar de um tempo aí para se acostumar de novo à luta livre. Então vamos dar o tempo ao tempo, mas é aquele negócio, né? Se daqui a pouco continuar nesse estilo, né, nessa situação, a gente vai começar a criticar ela que nem a Zelina Vega. Mas a gente tá dando um tempo ao tempo para que ninguém fale que eu sou implicante com ela. Depois disso, a Nikki Bella foi estraçalhada pela Piper Niven e pela Alba Fire, mas aí a Stephanie Vaquer veio e salvou o dia, salvando a Nikki Bella e levantando a mão dela. Aí eu não sei se eles de repente vão fazer uma duplinha aí entre as duas e tudo mais. Eu acho que seria interessante para Nikki Bella, porque esconderia um pouco a falta de qualidade dela no ringue neste momento, mas pode atrapalhar um pouco a ascensão da Stephanie Vaquer, que ganhou o Battle Royal no Evolution e vai lutar contra a campeã mundial no Clash in Paris. Então vamos ver como é que vai ficar essa situação aí. Depois disso teve a Gauntlet, né? Mas antes da Gauntlet teve muita coisa interessante acontecendo. Nós tivemos um segmento do New Day com Grayson Waller entregando uma bandeja com 2 perucas para o Adam Pearce, na esperança de que isso fosse ajudar eles a conseguirem uma revanche pelo título. O Adam Pearce não só não gostou, como deu um safanão na bandeja e disse que eles vão poder conquistar essa possibilidade na semana que vem. Então deve ter alguma luta de number one contender na semana que vem pelo título de duplas. Depois ele encontra o Judgment Day e aí ele fala com o Dominic, que parece que ele tá muito bem, porque ele atrapalhou muito a luta das meninas, e diz que o Dominic vai ser reavaliado pelos médicos na semana que vem e que se ele estiver bem, o Adam Pearce vai assinar uma luta entre o AJ Styles e o Dominic pelo Campeonato Intercontinental no SummerSlam. E aí ele vai embora, o Judgment Day tá indo embora, o Dominic ele encontra o AJ Styles de joelhos, orando, pedindo a Deus pela cura do Dominic, e depois ainda olha pro Dominic e faz aquele negócio assim. Então, cara, assim, AJ Styles sensacional, o pessoal brincando no chat que o AJ Styles é um pentecostal agora, então é muito, muito hilário, né, essa situação. E o Dominic falando com Deus assim, tipo assim, não, me deixa machucado ainda, tal. Muito engraçado. E a gente teve também um segmento do American Made da Ivy Nile sobre o El Grande Americano, né, falando que o El Grande Americano atual é o Ludwig Kaiser, mas aí eles tendo problemas para aceitar e confessar que o El Grande Americano antigo era o Chad Gable. E depois o Rusev e o Sheamus se encarando nos bastidores, o Sheamus falando que eles ainda terão um prato principal, que a outra luta foi só um aperitivo, e o Rusev falando que ele não veio para a WWE para caçar ruivos, ele veio para caçar ouro. Então foi meio engraçada aí essa fala do Rusev. Eventualmente o Gunther vem para o ringue e faz uma promo que ele fala que ele fez tudo o que ele tinha que fazer com o Goldberg, aposentou ele, fez ele cansar e tudo mais, e fez ele apagar. Falou que acabou com o mito do Goldberg e perguntou quem é o próximo. No que ele fala isso, aparece o Bron Breakker, que estava vindo para a luta de Gauntlet, e aí ele tem uma encarada com o Paul Heyman depois da promo do Paul Heyman, que ele basicamente diz que o Bron seria o próximo desafiante ao título mundial. E durante essa promo foi muito interessante que o Paul Heyman chamou o Bron Breakker de The Next Big Thing, que era a frase que ele utilizava pro Brock Lesnar, de Big Dog, que era a frase que ele era utilizado pro Roman Reigns, e
de que aquele ali era o quintal do Bron Breakker, se referenciando ao Undertaker, né? Que o Undertaker falava que o ringue era o quintal da casa dele. Né? Então, muito interessante. Depois disso, aí o Bron Breakker ele deixou o Gunther passar, né? Porque o Gunther falou assim: ó, não tô interessado no que você tem para falar, eu vou embora pro camarote para assistir a luta, mas o Bron Breakker se colocou na frente dele, daí que veio essa encarada. E aí, depois da promo do Paul Heyman, o Bron Breakker deixou o Gunther passar. Enfim, depois disso a gente começou com a luta de Gauntlet, né? E começou com o Penta. O Penta veio para o ringue para a primeira luta, lembrando que é uma luta estilo Rei da Mesa, sem desclassificação, sem count-out. Depois da primeira luta, o vencedor pega o terceiro lutador, o vencedor pega o quarto, o vencedor pega o quinto. Quem sobrar vencendo a quarta luta ganha a Gauntlet e se tornaria o desafiante número 1 ao Gunther no SummerSlam. E aí, a primeira luta contra o Penta foi uma luta boa, o Penta voando para tudo que é lado, o Bron usando a sua velocidade e a sua força. Teve o Penta dando salto mortal para fora e tudo mais. Só que com 9 minutos de luta, o Penta foi para um springboard nas cordas e voltar para ir para cima do Bron. O Bron simplesmente não quis nem saber, aplicou um spear devastador no Penta, foi para o pinfall e venceu a primeira luta. Aí, o segundo lutador para enfrentar o Bron Breakker foi o LA Knight. O LA Knight veio para o ringue, começou a jogar o Bron Breakker para tudo que é lado, bateu a cabeça dele na mesa, bateu a cabeça dele no apron, foi pro Flying Elbow e tudo mais. E aí, no final, o Bron Breakker levantou o LA Knight no Military Press e fez ele cair num Gutbuster no seu joelho. E aí, ele foi pro pinfall, derrotando o LA Knight, né? Então, o Bron Breakker venceu a segunda luta por pinfall. E aí, o terceiro lutador que veio foi o Jey Uso, que foi surpreendente, porque a gente achou que, na verdade, o Jey Uso seria o último. E assim ele derrotaria, talvez, o Bron Breakker para enfrentar o Gunther no SummerSlam, a terceira luta entre os dois por um título. Né? A primeira luta foi no WrestleMania, a segunda luta foi no Raw do dia 9 de junho. E aí, o Jey Uso mandou o Bron Breakker para fora do ringue e começou um hit interminável, assim, tem que ir, né, meu irmão? Enfim, durante a luta a gente viu o Gunther observando a luta do Jey Uso e do Bron Breakker. Eventualmente, o Jey Uso ele chegou a acertar um spear no Bron Breakker e foi pro Uso Splash. Só que quando ele foi pro Uso Splash, o Bronson Reed apareceu, puxou o Jey Uso da corda e aí isso favoreceu o Bron Breakker, que se levantou e acertou um spear no Jey Uso, derrotando ele. A primeira luta tinha tido 9 minutos, a segunda teve 11 do LA Knight e essa teve cerca de 8, 9 minutos do Jey Uso. E aí a gente foi para a luta final, que foi a luta com o CM Punk. A essa altura o Bron Breakker estava muito cansado, ele estava vendendo muito o cansaço e as dores das lutas. O CM Punk foi para o seu arsenal normal, muita gente reparou que o CM Punk deu uma cansada depois de um tempo de luta. O CM Punk ele foi atacando o Bron Breakker com o seu arsenal. Quando ele aplicou o Anaconda Vice no Bron Breakker, o Bronson Reed apareceu e deu um elbow drop nele, né, para poder tirar o CM Punk da jogada. E isso acabou atrapalhando o CM Punk, lembrando, a luta não tinha desclassificação. Mas aí nisso o Jey Uso, que havia sido eliminado, voltou pro ringue, né? E ele voltou pro ringue, atacou o Bronson Reed, tirou ele do ringue, acertou um Suicide Dive, tirando o Bronson Reed da situação. O Bron Breakker, ele se levantou, foi para cima do CM Punk pro Spear, o CM Punk chutou a cara dele e foi pro DTS, acertou o DTS, foi pro pinfall e o CM Punk venceu a luta e se tornou o novo number one contender para o título do Campeonato Mundial Peso Pesado. Foi uma luta de 42 minutos, que eu dou uma nota de 3 estrelas e 3 quartos no total. A luta do Punk teve 11, 12 minutos. No total, a Gauntlet foi 42 minutos e ela foi muito bem construída. E ela teve duas histórias bem claras. Primeiro, deixar o Bron Breakker monstro de forte na frente do público, porque ele derrotou o Penta, o LA Knight e o Jey Uso na sequência e só perdeu para o CM Punk porque ele estava esgotado. E além disso, nós tivemos a segunda história, que é a vitória do CM Punk, que vai enfrentar o Gunther e a gente não sabe, mas possivelmente será main event de uma das noites do SummerSlam, tá? Então é um cenário bem interessante, o público está bem interessado, muita gente querendo ver o CM Punk campeão.
E aí a gente se pergunta, né? Se a lesão do Seth Rollins for legítima, como tá todo mundo achando que é, inclusive teve um vídeo, tem vários vídeos de pessoas falando que, assim, pela forma como o Seth Rollins caiu, é legítima, mas se não for legítima, se for kayfabe, o Seth Rollins pode aparecer para atrapalhar o CM Punk nessa luta, para impedir que o Punk vença o campeonato. Mas também podemos ter uma situação do Punk se resolvendo lá para poder se tornar o campeão. E aí, enfim, o Punk estava comemorando, apontando para o Gunther e tudo mais. O nosso digníssimo Bronson Reed e o nosso digníssimo Bron Breakker começaram a estraçalhar ele. O Jey Uso veio tentar ajudar, mas também foi estraçalhado. O Bronson Reed colocou o Punk e o Jey Uso para receber um duplo tsunami. E aí, quando a gente achava que o Bronson Reed ia estraçalhar os dois, veio a surpresa da noite. O Roman Reigns, o chefe da tribo original, voltou. A música dele tocou, todo mundo foi ao delírio, o público veio abaixo, foi uma das maiores ovações dos últimos tempos na WWE. O Roman Reigns veio pro ringue, acertou espia no Bron Breakker, acertou Superman Punch no Bronson Reed. Inclusive o Samoan Drop que ele deu um Samoan Drop no Bron Breakker, no Bronson Reed com uma facilidade enorme, e o Bronson Reed é pesadão, né? E enfim, depois disso, o Bron Breakker e o Bronson Reed saíram do ringue, e aí o Roman Reigns levantou o Jey Uso, apertou a mão dele, o CM Punk ele apenas encarou, deixou o CM Punk se levantar sozinho, enquanto que o Paul Heyman saiu de fininho com os seus cupinchas com um rabinho entre as pernas. Enfim, o show terminou assim, e aí é muito interessante, porque assim, a gente que estava acompanhando o show, a gente pensou assim, cara, esse show ele vai terminar, vai ser um show de nota 7, assim, um show da WWE de seguir história e tudo mais. Só que quando aconteceu isso, e aí o pessoal foi ao delírio, eu tive que me segurar aqui em casa, porque as crianças já estavam indo dormir, então, mas foi sensacional, então a gente tem que elevar a nota, sempre que a gente tem um final apoteótico desse, a gente tem que levar a nota. Então a nossa nota pro show é uma nota 8, muito em função do retorno do Roman Reigns. E aí fica a pergunta: o CM Punk enfrentando o Gunther no SummerSlam, o Roman Reigns vai se meter? Pois é, pode ser que ele se meta para ajudar ou atrapalhar o CM Punk. O Seth Rollins vai aparecer mesmo com o joelho ferrado? Não sabemos. E qual vai ser a luta do Roman Reigns no SummerSlam? Existem duas possibilidades. Uma delas é Roman Reigns e Jey Uso contra Bron Breakker e Bronson Reed. E a outra possibilidade que muita gente estava falando era Roman Reigns e Bron Breakker numa luta 1 contra 1, que eu acho que seria ideal para alavancar a carreira do Bron Breakker. Vamos ver o que a WWE vai fazer. Temos muita coisa interessante vindo por aí. Vamos aguardar. Muito obrigado pela audiência de vocês. Vou continuar pedindo a sua ajuda para maratonar os nossos vídeos para que o YouTube continue a nos divulgar. Vou deixar algumas opções aqui na tela. E não deixe de se inscrever e de comentar aqui embaixo para aparecer no Sincerão da Galera, que vai ao ar na quarta-feira, eu prometo para vocês. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.